Olá, meu nome é Marcelo Fraga, você está aqui nesse canal. A gente está falando um pouquinho sobre como edificar uma igreja, como transicionar uma igreja, e você está convidado para uma pausa, para um cafezinho e a gente conversar um pouquinho sobre como fazer isso. Você principalmente que é pastor ou líder de uma igreja, a gente quer te ajudar nessa série sobre transição de igreja, sobre edificação de uma igreja, falando sobre isso, principalmente uma igreja que quer fazer discípulos, ok? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância de entender a igreja como 4 andares. Então, se você não acompanhou, você pode ver aí nas séries de mensagens aí a primeira sessão, primeiro vídeo que a gente conversou um pouquinho sobre isso, tá bom? Essa é a segunda sessão e a gente falou no primeiro vídeo sobre os 4 andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar é uma cobertura usando a igreja como uma metáfora de um prédio, como um prédio de 4 andares com uma cobertura, pois é um padrão no Novo Testamento. E a gente quer dar seguimento falando um pouquinho mais. Como eu falei no último vídeo, o primeiro andar tem a ver com a multidão. Jesus tinha a sua multidão. Para Paulo, a multidão, ele fala para Timóteo que são os outros. Em 2 Timóteo 2,2. E para Tito ele fala que são os homens e mulheres mais novos. Então não importa o perfil, mas o mais importante é que existe um padrão. Quais são as atividades que tem que estar no primeiro andar? No primeiro andar, geralmente Jesus falava o quê? O que Jesus fazia no primeiro andar? Qual era a mensagem? Qual era o alimento? Como é que se movia o primeiro andar? O primeiro andar, geralmente Jesus trabalhava com o quê? Geralmente a mensagem para o primeiro andar, ou seja, para a multidão, para o povo, domingo à noite, atividades durante a semana, Jesus tinha um tipo de atitude, Jesus tinha um tipo de comportamento. E qual era o comportamento de Jesus no primeiro andar, quando ele se movia na multidão? Lembre-se que 1 ano e meio do ministério de Jesus, ele passou focado na multidão. 3 anos de ministérios aí, de ministério aqui na terra, trabalhando bastante, desenvolvendo bastante aí aquilo que o Pai tinha dado a ele para fazer. E a metade desse tempo ele focou aonde? Na multidão. 1 ano e meio consolidando a multidão. E o que ele fazia na multidão antes então de entrar numa segunda jornada? O que ele fazia? Ele tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Bem-aventurados são vocês, bem-sucedidos são vocês. Ele dava a palavra de esperança, ele dava a palavra de motivação, ele dava a palavra de encorajamento. Mas não só isso, ele ia nas cidades, de povoado a povoado, curando, libertando, trazendo a solução para a saúde física e emocional e espiritual das pessoas. Ele ministrava, ele trazia libertação e trazia cura. Mas não somente isso. O que mais Jesus fazia? Ele fazia milagres. Não só milagres quanto à saúde, quanto ao corpo, quanto à libertação espiritual, mas milagres também quanto à alimentação. Ele dava, as multiplicações dos pães e dos peixes são claríssimas na Bíblia, em um dos feitos mais extraordinários relatados aí de Jesus, principalmente para o povo, para o povo. Então a gente costuma dizer que no primeiro andar, nossa linha central, nosso foco central é o quê? Palavra de esperança, alimento, multiplicação de alimento, dar um alimento saudável, multiplicar esse alimento para o povo. E a terceira coisa, milagres, dons, fluir em sinais, em curas, para que o povo veja que o reino de Deus chegou. Então a gente tem uma linguagem que a gente usa, pão, peixe e milagres. É isso que Jesus fazia no primeiro andar. Jesus confrontava o povo pouquíssimas vezes. Ele confrontava quem? Fariseus, saduceus, escribas. E mais quem ele confrontava? Dava palavras duras. Ele dava palavras duras também muitas vezes para outros níveis no processo dos discípulos que estavam com ele. Mas no início do seu ministério, Jesus não dava palavras, ele não batia no povo, como a gente costuma dizer, não batia. Se ele batesse no povo, era em casos absolutamente específicos. A maior parte do tempo ele dizia, olha, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está vindo.
eis que é chegado o reino de Deus. Arrependa-se. Existe o reino de Deus aí, olha, está chegando o reino de Deus, chegou o reino de Deus, eis que o reino de Deus agora está sendo implantado. Venha para o reino de Deus, venha, arrependei-vos. Ou seja, saia daquele caminho e venha para esse. Não é, arrependam-se. Não era isso. Para o povo, Jesus dizia, o reino de Deus chegou, venha. As portas estão abertas, os caminhos estão já prontos, venha. Arrependam-se, saiam daquele caminho e venha. No reino de Deus há esperança, bem-aventurados, existe pão e peixe, existe suprimento de Deus, existem milagres de Deus, curas para nossa saúde emocional, nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Era isso que Jesus fazia no primeiro andar. Então, nessa pausa para o café, para a mentoria, deixa eu perguntar para você. Quais são as atividades que você tem no primeiro andar? Alguns têm atividades, por exemplo, culto domingo, células ou grupos pequenos, né, no dia de semana, cultos dia de semana. E é bom ter atividades, né? A gente costuma dizer que tem que ter de 2 a 3 atividades semanais para a multidão, 2 a 3, né? Às vezes você tem culto na sexta, no sábado. Quando você passa muito de atividades durante a semana, fica muito complicado, muito puxado, porque você foca muito na multidão. No início é importante focar na multidão mesmo, tem que focar. Mas depois você tem que estar andando para o segundo, terceiro andar e quarto andar. Então, minha pergunta é, quais são as atividades do primeiro andar? A lista aí no papelzinho, que são para a multidão, para o povo. A segunda pergunta é, que tipo de alimento você tem dado quando você está com o povo no primeiro andar? Para terminar, nesse último minuto que resta, lembre-se, as atividades são tão importantes quanto o alimento que é dado, quanto aquilo que você faz no primeiro andar. E no primeiro andar, o que a gente deve fazer a maior parte do tempo? Pão, peixe, milagres. Esperança, encorajamento, cura. Como você tem trabalhado o seu primeiro andar? Como tem sido o seu perfil, sua abordagem? Se você tem dificuldade de saber isso, pergunte a pessoas mais próximas. Como você tem lidado com o primeiro andar? Isso é importante. Jesus fez isso no primeiro ano e meio, ou seja, metade do ministério dele ele trabalhou isso. Então, a gente quer terminar essa pausa para a mentoria e você pensar nisso. Como você tem edificado a sua igreja, como você tem dado algumas ações, feito algumas ações no seu primeiro andar aí. A gente volta a seguir nos próximos vídeos, falando um pouco mais sobre como edificar e transicionar uma igreja.